Oi, tô aqui voltando. Deixa eu chamar a Marília. Esses desafios da tecnologia. A live sobre telas e uso, né, da tecnologia a nosso favor. E a gente precisa considerar, né, que tem esses desafios que acontecem também. Aí o pessoal tá voltando. Sejam bem-vindas. Interessante, né, na nossa live de telas e tecnologia a nosso favor. É bom que a gente lembre que tem esses desafios também, né? Funciona, é bom quando dá certo, mas não é algo infalível, assim, né? Então a Marília Boa, está voltando, já boa estava noite. recebendo o pessoal de volta, assim, é bom que essa rede é tão ampla que a gente não se perde, assim, né? Quem faz parte, a Nessa está comentando, o pessoal está entrando de volta e é bom, assim, eu acho que isso foi até um presente, assim, né, para nos dar para esse tema. Olha, gurias, vocês estão querendo falar das telas, que tem esses desafios e quando dá certo é bom, né? Então sejam bem-vindas, voltem todas e, né, e é bom, isso é uma coisa também que eu costumo sempre trabalhar, né, com as famílias que eu acompanho, que a gente tem que lidar com o que temos, assim, né? O ideal seria muito maravilhoso. A gente sempre quer algo que parece que não está ali, e às vezes a gente perde, né, essa qualidade de perceber, bom, aconteceu isso, assim, né? Voltamos. E lembrar, né, então, de que isso pode chegar como um recurso, mas como todos os recursos, eles falham também, né? Eles vão dar certo, ou eles vão ter um efeito colateral, assim, né? Então, pode retomar a tua fala, Marília. A gente estava, né, começando a dissertar sobre isso, sobre essa questão de que isso é um tema que já trazia questionamentos antes da pandemia, né, como bem a Marília trouxe, e agora é como se isso se ampliou, se amplificou, né? Então pode seguir para a gente Sim. dar continuidade à nossa conversa. É isso, né? Que a gente estava então meio que pesquisando sobre isso e vendo vários artigos, então já há alguns anos existe essa grande preocupação. E acho que um ponto que a gente tem, né, nesse projeto que a gente compartilha é sempre olhar então primeiro para os pais, né? Olhar para si, para olhar para essas crianças. Então, se a gente está muito preocupado, como é que está acontecendo isso em casa? Como é que a gente está conduzindo? Uhum, Existe uma condução? Não existe uma condução. Quanto que a gente está apegado? Porque muitos de nós nos vemos, então, o celular é o nosso meio de comunicação, é o meio de trabalho, né? O próprio computador. E como que isso reflete, então, nas crianças. Lembrando que nós somos os exemplos deles. Dizer, não, tu não pode usar, não pode, não pode, não pode. A gente está aqui toda hora sem prestar atenção, né? Já, como é que a criança vai perceber esse mundo, né? Os pais são os primeiros exemplos, digamos assim, em todo sentido, os primeiros professores. Então, que a nossa fala seja condizente com as nossas ações. Eu acho que seria a primeira coisa é refletir. Então, como que a gente usa as telas? Existe um horário? Não existe um horário? Existe uma rotina? A gente vai dormir no celular? Porque se a gente for ver todos os danos que estão acontecendo agora, o que, que é, né? A questão das crianças, já trazendo um pouquinho, né? Vamos lá. É a questão o sono, né, que está sendo um pouco interrompido, né? A questão da ansiedade, da depressão, a falta de exercício, a falta de concentração, a dificuldade de relacionamento. Então, quem sabe refletir um pouquinho primeiro como nós. O que, que a gente pode fazer, como que a gente se sente nisso, trazer essa consciência, essa reflexão, para então, a partir disso, poder olhar para elas e pensar dentro dessa rotina, dentro desse convívio familiar, é possível fazer ajustes? Não é possível fazer ajustes? O quanto que a gente se sente à vontade? Eu acho que é um fio, né? sim. Sim, com certeza, assim, para início de conversa, a gente tem feito isso para qualquer tema, seja ele Sim. telas, rotinas, trabalho remoto, organização da casa, a variável, assim, que a gente tem condições de ter, né, uma possibilidade de levar as coisas para uma outra direção, somos nós mesmos, assim, né? Às vezes a gente tem tendência de olhar para fora e ver a criança, se é meu filho está com problema, né? Como é que vou resolver? Mas essa questão ela está sempre inscrita num contexto. E hoje eu acho que é mais assim, apesar dos desafios, hoje talvez fique mais perceptível que esse ambiente, né? Como é que esse ambiente atua nessas relações e como a gente é capaz de perceber quando a gente faz alguma alteração ou quando a gente movimenta algo na outra direção, tudo vai se reorganizando, assim, né?
Então, no primeiro momento, a gente pensar nessa dimensão de acolhimento, que é necessária para qualquer tema. É acolher, que, bom, é um desafio para todos, está todo mundo assim vidrado, querendo e sendo, né, usando isso a nosso favor, porque, claro, né, como a gente também, é importante sempre lembrar, a gente está estabelecendo redes, está encontrando pessoas, está tendo um outro tipo de possibilidades de ampliar o nosso trabalho, de alcançar mais pessoas, né? Então isso também dá um fascínio, assim, uma coisa que se amplia, mas a gente tem que lembrar de acolher, que está difícil para as crianças lidarem com isso, está difícil também para os adultos, e começar a discriminar as coisas, assim, né? Como é que eu estou usando os aparelhos? Eu tenho essa coisa assim, não, outro dia eu lembrei de uma conversa com a Marília, que ela estava comentando da filha, assim, né? Qual é a diferença de, não, eu estou trabalhando, e a criança nos vê ali no celular, e aí, não, isso é trabalho da mamãe, não é brincadeira, assim, sabe? Mas tu só fica, o que é esse trabalho? Que também vira um trabalho que é invisível, que as crianças não percebem, isso muito para as pequenas, mas para as grandes também, como assim tu está trabalhando? Se quando eu me sento na frente de uma tela eu vejo coisas que nem tu, eu não estou trabalhando, assim, né? Fazer essa construção de o que está sendo feito. Então, começar a olhar, assim, como é que a gente se relaciona, para daí lançar o olho para o filho, né, para o companheiro, para a pessoa que está vivendo junto, para quem a gente gostaria que nessa dinâmica as telas entrassem de uma outra forma. E aí, para isso, né, tem algumas coisas que a gente tem sugerido e né, experienciado, da gente estabelecer, né, esses lugares. Tem uma coisa que eu acho que também a Marília pode comentar agora, que a gente estava olhando, que é isso, estabelecer lugares sem tela em casa, assim, que é uma coisa que a gente pode trazer esse aspecto criativo e lúdico, assim, um ambiente sem telas. Qual é o lugar da casa que as telas não vão entrar, assim, né? Como uma coisa assim, para toda a família se engajar e a gente brincar com isso, experimentar e perceber. Nossa, quando eu entro nesse ambiente, eu quero logo sair, eu quero que o que acontece ali dentro termine, porque eu quero pegar minha tela de volta. Ou então eu me alegro e começo a abrir espaço para outras coisas acontecerem, assim, né? Então a ideia é a gente encontrar saídas possíveis, né? Uma vez que isso está aí, que a gente vai precisar, tá precisando para a escola, para o trabalho, né? E começar a colocar isso em lugares. Ah, isso tem um aspecto recreativo, é diferente a criança tá lá passando por tudo do que algo assim, bom, agora você vai fazer isso, vai jogar esse jogo que a família olhou, escolheu, enfim, né? Tô entrando num âmbito que eu acho que agora tu pode trazer também coisas, Marília, para a gente começar a pensar assim, o que a gente vai fazer com isso, assim, né? Para a gente já ir para uma dimensão mais propositiva, porque Então, acho você que tava falando, eu me dei conta, por exemplo, assim, quando alguém tá falando com a gente fala com alguém, né, nós como adultos, e aí de repente a pessoa tá ali teclando, eu digo eu não gosto, né, me incomoda. Então imagina uma criança que tá do teu lado e tá te chamando a atenção, mãe, 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 só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Então, primeiro é diferenciar qual que é o uso dessa tela, ou seja, criar horários, se a gente for da rotina, né, criar horário, criar ambientes para isso facilita para nós mesmos primeiro, né, primeiro para mim fica mais fácil saber, por exemplo, durante a hora da escola, né, depois do almoço com a Maíra, não tem telas, é um ambiente onde não tem telas, onde não tem interrupções. Se alguém me liga, olha, eu não posso falar agora tá hora da escola. Para mim, de tardezinha, digamos assim, já não atendo mais telefone, não respondo. Então, o que para ti, o que para cada um faz sentido? Eu acordo, eu vou direto pro celular, ou eu acordo e vou fazer minhas coisas, né? Como que isso ocorre? Qual que é o papel? E aí o papel das celas também, porque o celular ele é um meio de comunicação, no meu caso é um meio de trabalho, porque nem a gente está trabalhando aqui, né? Aí a minha filha questiona, ela tem 7 anos. Tá, mas tu gosta do trabalho, então por que tu pode ficar no celular, entendeu? E eu não posso fazer outra coisa. Eu disse que sim, é verdade, eu gosto. E eles estão nessa fase, trazendo para a fase dos 6 aos 12, que é, eles começam a se questionar tudo, entende? É uma questão de lógica, né? E tem coisas que a gente consegue perceber, ok, isso é um pensamento lógico e isso não é lógico. Mas como que eu, mãe adulta, então vou organizar essa rotina, sabendo que, ok, quanto que eu quero expor ao meu filho, quanto que eu quero usar, que significado, acho que talvez uma reflexão interessante assim, qual o significado das telas, desse celular, ou desse tablet, ou desse computador, ou desse videogame?
É, eu quero que a criança se distraia, eu quero que ela aprenda alguma coisa, eu quero que ela se desenvolva nessa tela, eu quero que ela se relacione com essa tela, né? Qual que é o significado dentro dessa rotina? E ter horários para isso. Assim como a gente tem horário para tomar banho, para comer, para a escola, para trabalhar, quando, isso eu tenho percebido no convívio familiar e acompanhando algumas famílias também, quando existe um horário para cada coisa, é mais fácil, né? Porque aí eu volto para a primeira jornada, né? Na primeira live. A rotina ela é uma Uhum. segurança emocional para a criança, ela é um esqueleto e ela nos dá previsibilidade. Então, se ela sabe que todo dia ela acorda e faz isso, 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 ainda que não tenha ambientes externos, porque a gente falou também semana passada, a escola, o trabalho, as atividades extraescolares, elas ocupavam um espaço de limite na rotina da criança, né? Sim. Então a gente tinha esse momento de se preparar para ir para o trabalho, para voltar para casa. E agora como que a gente faz isso? Já costurando um pouquinho para quem está nos acompanhando ou não, né? Se a escola é depois do almoço, então tá, então vamos escovar os dentes e vamos preparar para a escola. Quais são os materiais que eu preciso? Eu preciso do caderno, eu preciso do estojo. Qual que é o ambiente? É um ambiente sempre o mesmo ambiente. Aqui, nesse cantinho da casa, ele vira ambiente. É claro que ele pode virar outra coisa. Mas a gente consegue, então, ressignificar os ambientes, fazer, ritualizar isso para a criança é muito mais fácil. E não torna aquele penar, eu preciso, né, agora fazer isso. Como que a gente vai lidar com esse aprendizado, né? São muitas coisas que estão relacionadas e até muitas crianças são expostas à escola digital, outras não. Então, fiquem à vontade, né? Tem mais gente entrando, fiquem à vontade de trazer questões, temas práticos de vocês, experiências, para a gente poder realmente botar em prática. O que eu tenho acompanhado e tenho vivido é um uso limitado com uma função específica, é muito mais fácil da criança entender do que simplesmente agora toma, agora não tem, entendeu? Porque existe uma lógica. E se a gente pensar no lugar da criança, faz sentido. A Cris está falando, o recurso de tela cinza ajuda muito nesse balizamento. Programar os horários que o aparelho vai ficar sem som e sem cor nos lembra que precisa largar. Isso, até aproveitar essas qualidades da própria tela, né? Isso acho que é bem importante, por isso que tu traz, obrigada. Porque às vezes a gente não tem nem noção de quanto que a gente está consumindo, né, essa tela, essa que é a questão. Então, poder refletir isso e usar os recursos positivos, eu não sei se quer falar um pouquinho, Tati, sobre isso. Acho legal. Sim, isso que tu está trazendo, e tem, né, a ver com esse comentário da Cris, é que é a portabilidade disso, assim, o acesso full time, assim, eu não preciso fazer, ele tá ali, tá do meu lado, tá no meu bolso, tá aqui, eu tô distraída, eu pego. Então, assim, a gente precisa se ajudar, né? Assim como a gente precisa ajudar as crianças para que elas tenham essas bordas que a gente vem falando também ao longo desses encontros e que a gente cultiva dentro desses saberes que a gente quer compartilhar, essa borda, esse contorno que ele vai se metamorfoseando, né? O contorno é a borda da criança pequena, agora a gente já está aqui, né, dando limites e contorno para uma criança de 6 a 12 que precisa encontrar uma coerência nas coisas, que quer ver assim, quer validar, quer ver se é justo, quer ver se, né, porque não é diferente a relação, né, esse lugar agora que ela se posiciona. Então isso vale para o fio do desenvolvimento. Mas aí a gente vai adequando assim, né, a cada etapa da criança e também nossa, e a gente precisa se ajudar, e precisa estabelecer e ritualizar isso, assim, né? Então, claro que se tiver ali, eu tô aqui, não tô fazendo nada, você também, assim, né? Tem até aquela música e eu pego o celular, você olhar uma coisa. E aí a gente sabe que tem um mecanismo que faz com que esse pequeno instante, assim, que eu dediquei para só olhar uma coisinha, ele tem uma dinâmica para além da minha própria atenção, de que, bom, eu vou ficar ali, aí daqui a pouco vai aparecer uma outra coisa que é do meu interesse, e disso eu salto, 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 e a gente vai saltando de uma coisa para outra. Então é uma dinâmica que é muito difícil de evitar, né? E a gente fala por experiência própria, assim, aí tu fica, não, só mais isso. Tá, então até 10 minutinhos. Aí quando a gente vê aqueles 10 minutinhos viraram meia hora. Né? Então, ritualizar isso, estabelecer esses lugares onde essas telas, onde o acesso a essas telas, como é que a gente vai dar limites se isso estiver sempre presente? Né? Então, isso tem uma coisa, outro dia eu estava olhando um estudo que é a mudança do mobiliário e da organização espacial das famílias, das casas das famílias, onde em um determinado momento a TV ficou central na decoração, assim, as coisas Total, decorriam total. da TV.
né? Então, esse estudo mostrava, assim, os mobiliários que antes, as salas de estar, né? Essa coisa assim, que hoje a gente pensa, né? O que é uma sala de estar? É que se estava junto em casa. E aí a pandemia veio e nos trouxe de novo para casa, só que a gente não tem sala de estar, porque a gente não estava vivendo juntos, a gente só se encontrava rapidamente, assim, né? Então, muitos quartos estão mais investidos do que áreas de convivência nas casas. Isso a gente também falou, né, dos ambientes e da rotina nos encontros anteriores. Então, assim, pensar que antes a gente se organizava de modo que o mobiliário, por exemplo, nos colocava diante, assim, né, do outro, aqueles conjuntos de sofá, antigos conjuntos, assim, que tinham de 3, de 2, porque a gente se colocava para conviver, para se relacionar. E hoje a gente pode admitir que esse convívio ampliado está trazendo muito estresse, e às vezes a gente não quer conviver. E é difícil, às vezes, doloroso pensar, e aí a gente acessa a culpa, acessa uma série de coisas, como é que eu não quero conviver, como é que eu quero me livrar dos meus filhos, como é que eu quero um momento só para mim, e aí, tchum, pega a tela e resolve tudo, assim, né? Então tem isso, tá acessível, tá ali, é uma coisa efetiva, né? E aí a gente pode lembrar que sempre houve tecnologia fazendo interface, né, fazendo mediação nas relações. Os nossos pais, ou antes, também nos davam um jogo e aí a gente ficava distraído brincando enquanto a mãe ia fazer as suas coisas. Mas a diferença é que esse jogo, ele ainda demanda de um circuito de relação que sustente que a criança fique ali brincando, ela vai olhar para o lado, vai falar, mãe, não sei o quê, ou vai interagir. E a tela não, ela pega e anula qualquer necessidade de estabelecer contato com qualquer outra coisa que seja. Ela fica ali, aí eu fico ali, né, eu, a criança, o adulto, a criança, e aquilo não precisa mais nada acontecer, é infalível, assim, a criança silencia, o corpo silencia, né, e aí é muito efetivo, é como se a gente tivesse algo que é tão efetivo, infalível, que daí com certeza vai dar mais vontade de recorrer, assim, né. E eu falo isso rindo, brincando, porque são coisas que a gente tem que se falar, que a gente tem que abrir e conversar e trazer à tona, porque é isso, é infalível e vai servir, né. Então, isso da gente começar a perceber, né, estabelecer e abrir brechas, assim, frestinhas aos poucos, porque não dá também para chegar assim, e a gente está nisso, está super envolvido, e aí rupturas muito drásticas, agora tu não vai mais usar, né, usar, assim, a gente pode cuidar, isso a Marília trouxe também, da gente perceber como que a gente está usando isso como moeda de troca de relação, nas relações, né? Então, por exemplo, estabelecer que a criança tem tal hora o uso de telas, mesmo se ela não se comporte bem, ela tem que ter assegurado aquilo que foi um acordo, independente se ela se comportou ou não. Né? Então, aquilo não está em jogo, a gente definiu uma estrutura, isso, tal hora, aqui, e aí a gente cai, né, muito facilmente nisso de, bom, mas aí tu não fez tal coisa, então eu vou te tirar aquela hora. E aí isso é sempre uma coisa que vai se ampliar, se amplificar, e é difícil depois da gente resgatar. Então, uma coisa que é importante a gente sempre lembrar que o que mais importa é a relação, é estabelecer a relação, mais do que qualquer outra coisa, quando a gente está ali, importa mais estabelecer a relação do que ter sido obedecida, ou uma combinação cumprida, ou uma coisa assim, né? Então, isso da gente pensar esse aspecto relacional, e isso está entrando como quase um ente, assim, né? Somos nós e o celular, assim, é alguém que a gente tem que considerar como da família, assim, né? Quando é que ele chega, que ele tem que ser um bom visitante, assim, né? Quando é que ele chega, quando é que ele sai, como é que a gente faz, como é que a gente abre espaço para essa visita, que agora já nem é uma visita, já fincou o pé, assim, né? Então tem essas coisas. Bom, o comentário da Cris que ela mandou aí, tá? A Cris fala, né, da Ecologicares, tem um aplicativo que se chama Bem-Estar. Ali dá para programar tudo. E na mão das crias, se colocar no celular nessa configuração, elas perdem o interesse. Então, na verdade, é isso, né? De trazer realmente para... Eu mexi alguma coisa aí, não sei se vai afetar. Para pensar que é uma nossa responsabilidade, né, dos pais, né? Como conduzir isso. Então, esse controle parental, se vai ter acesso ou não vai ter acesso, e trazendo um pouquinho, tu falou vários pontos, mas acho que uma coisa importante dizer é
nas crianças pequenas, né? Qual que é a necessidade ou não é necessidade? A gente também tem que trazer informação para a gente estar consciente. E aí aqui não entra o julgamento, mas entra de fato. Então, o que se recomenda? Até os 2 anos, né, sem uso de telas, mas por que não se recomenda, né? A gente está pensando num cérebro maleável, a gente está pensando numa criança que está começando a se relacionar, onde tudo ela incorpora, né? E aquilo que tu trouxe, a questão de concentração, né? O déficit de atenção, o desenvolvimento cerebral, de sinapses, todo o afeto, a mobilidade, a parte cognitiva, a motora, e no caso o que está acontecendo já é a miopia entre bebês. Então, assim, a gente está falando dos 6 aos 12, mas vamos falar em geral um pouquinho para as pessoas terem consciência por que é tão importante. Porque atrás disso, de uma pequena tela, de um pequeno desenho, são inputs, são tantas informações que fazem com que a criança fique ali viciada, né? No caso, por exemplo, só escorrendo, mas enfim, eu vou e volto. Precisa 25 segundos de um comercial, de uma propaganda para uma criança para que ela queira comprar alguma coisa. Então, é muito ingênuo da nossa parte dar alguma coisa, assiste só um pouquinho de 25 segundos, a criança já vai querer, ela está falando com um PhD em marketing, né? E pensar nessa questão da própria relação, atraso da fala. Em termos corporais, as crianças hoje elas estão com vários atrasos, né? E a gente está vivendo, então, um momento que é super delicado. Então, usar, sim, como, de que maneira, para que isso não afete, se o sono das crianças está sendo afetado, né? É que nem a gente falou também na questão da rotina, né? O dia e a noite, diminuir as luzes, como que a gente faz esse ritual para a noite? Muita gente vai dormir mandando mensagem, mas, eu digo eu por mim, me afeta muito, entende? Eu passo, horas antes de dormir, eu já desligo, porque afeta o meu sono. Imagina o sono de uma criança que é muito mais sensível, perceptível a isso, né? Essa sensibilidade. Então, ter consciência faz com que a gente escolha. E aqui a gente não está julgando, a gente está trazendo reflexões e pistas para que cada família possa, dentro do seu dia a dia, escolher conscientemente. Olha, isso causa vício, né? Nós temos hoje doenças, então como que se trata? E nós temos pouquíssimos dados. Mas bebês no Japão estão com miopia, crianças hoje estão, né, com dificuldade de visão. Então isso é um dado muito grande. Dificuldade de relacionamento, criança na pracinha vai, consegue ver aquela criança que não consegue se relacionar, com certeza por trás está a presença de uma tela muito grande. E outra coisa, a tela, né, o vício ele produz, na verdade, a dopamina, né? Então essa sensação de saciamento, ela vai suprindo carências, coisas que estão por trás disso, que a gente não, se a gente não está atento, consciente como faz, ocupa um espaço muito grande. E aí é muito nocivo para essas crianças. Por isso, então, vamos refletir juntos, tragam aqui, né, então, o que vocês quiserem, fiquem muito à vontade, para a gente poder tentar encontrar reflexões sobre isso, de convivências, porque a gente precisa conviver, e as telas ocupam um espaço na nossa vida conforme a família. Qual é o espaço que a gente quer, né? Talvez uma ideia é o que a gente quer, o quanto que é possível, a gente trabalha com o possível, o consciente e o possível, né, Tati? Sim, e sabe também, Marília, que é difícil, assim, né, porque é um dano que não é visível, assim, no primeiro momento. Então, às vezes eu brinco, assim, se a criança visse TV ou se a gente usasse o celular e derretesse, assim, no olho ou acontecesse alguma coisa com a gente, opa, a gente talvez... Então, muitas coisas a gente se relaciona, e é comum, assim, é como quando a gente está mal, a gente se cuida. E aí, quando a gente fica bom, a gente esquece de se cuidar, né? Então, a gente começa a perceber todos os fios que a gente pode puxar de um tema que está relacionado com uma série de coisas, como a gente tem visto, né? Então, isso que tu trouxestes da miopia, né, desse estreitamento, tem uma relação com as coisas estarem muito próximas, assim, né? Então, em ambientes, né, como o Japão, para além das telas, eles têm esse estreitamento, encurtamento da experiência de vida. E é isso que a tela também faz, um encurtamento da experiência de vida. Ela fica ampla dentro, assim, da tela, porque daí a gente vai para o mundo, conhece coisas, abre um universo que tem uma extensão inimaginável, mas ao mesmo tempo ela estreita a minha experiência com as coisas, porque eu fico ali bem pequenininho, bem pertinho disso. Então a gente pode pensar assim, né, também nessa, como equilibrar e já pensando
em questões assim de como lidar, fazer boas escolhas, sabendo dessas referências, né? Isso que tu trouxeste é bem importante da gente saber, entender para poder fazer escolhas com lucidez. E aí a gente começar a abrir essas brechas, assim, essas frestas que eu chamo, para a gente, bom, então tá, a criança vai ver, mas preferencialmente não à noite, né? Que a gente sabe que aquilo vai ser carregado para o sono, que aquilo vai para um ambiente que a gente precisa, né, se renovar, precisa descansar. Então, isso pensando nesse estreitamento, ter momentos e ambientes em que a gente vai para a janela e a gente olha para fora, olha para longe, olha para o horizonte, se amplia, né? Como pensar assim, né? O que a gente pode fazer? Hoje em dia, nós adultos também, a gente está muito nas telas, nas lives, no trabalho. Tem exercícios, tem coisas a gente pode, por exemplo, esquentar as mãos e fazer as mãos em conchinha, assim, e colocar na frente dos olhos e fazer 3 respirações bem completas, assim, antes de cada coisa ou de cada live. E aí a gente começa a fazer o quê quando a gente faz isso? Abrindo essas brechinhas, a gente vai percebendo e vai podendo atuar, porque senão a gente é arrastado, é como assim, veio uma correnteza, um rio nos levou, eu me acordei e agora fui dormir. E a gente não percebeu, assim, não tomou consciência. Então, às vezes, a gente nem percebe. E essas tecnologias, para ajudar a tecnologia, que é uma coisa muito criativa, assim, humana, que a gente faz as coisas, depois a gente cria uma coisa para nos ajudar a não usar, como a Cris trouxe, a gente pode olhar, assim, e todo mundo se surpreende quando vai checar aquele dado, assim, quanto de tela você usou nesse dia ou nessa semana. E a gente pensa que a gente não tem tempo para fazer as coisas, não tenho tempo para ficar com meu filho, não tenho... vai tomar muito tempo se ele não ficar na tela. Ela e nem eu, né? O que a gente vai fazer? E a gente vai dando uma volta e volta para a questão da relação, do convívio, né? De ver como é que a gente está estabelecendo relação com o outro, com a gente, porque às vezes também prefiro ficar aqui no celular do que aí pensar e ver as coisas que eu tenho que fazer, ou organizar minha vida, assim, né? Então a gente tá dentro dessa dinâmica, assim, né? Deixa eu só ver o nosso tempinho, a gente tem ainda 15 minutos para a gente ir cuidando, assim, porque é um tema amplo, né? Eu não sei se alguém comentou alguma coisa. Acho que não, mas o que eu queria trazer, assim, então trazendo, né, pensando em termos de saídas, né, alternativas, o que a gente pode pensar? Uma é pensar na natureza, né? Já existem dados, estudos dizendo como que é importante o convívio das crianças com a natureza, e isso realmente produz mais sinapses, mais qualidade de vida. Esse é o momento que a gente está vivendo realmente um momento de isolamento social, onde o maior peso, o maior dano é a própria saúde mental infantil. Então, pensando nisso, como que a gente pode criar dentro do possível, e de novo, né, cada família dentro da sua flexibilidade, espaço de convívio com a natureza. Né, o movimento, né, mesmo livre, solto, olhar para o verde, estar em contato, ambientes que promovem, então, este brincar livre, e esse contato com o verde faz um bem-estar absurdo, tanto para nós quanto para eles, né, para as crianças. E outra pista, assim, eu acho que é importante a gente refletir, então, se a gente vai, a nossa criança vai ter contato, com o que ela tem contato? Eu acho que é fundamental a gente pegar essa parte, né? Pensar na internet, eu gosto da expressão que a Ivana Reichert fala, que é com quem eu fiz minhas formações, é uma avenida de 2 mãos, né? Ela tem o mundo positivo e o negativo, como tudo na vida, né? Mas então, qual que é a idade dessa criança? O que ela pode ter acesso ou não ter acesso? Ao YouTube, o que ela tem acesso ou não tem acesso? Porque tem coisas que são terríveis, né? E tem coisas que são maravilhosas. Se é acesso a um tablet, quais são os jogos que eu estou expondo à minha criança? Tem coisas muito criativas, entendeu? É possível fazer pinturas, desenhos, é possível fazer música, é possível fazer histórias em quadrinhos. Então, assim, para que eu uso essa tela, né? E de que maneira que eu vou usar? Então, talvez essa reflexão também facilite. Então, que desenho é esse, né? Como que eu intervenho nisso? Como que eu converso? O que tu está assistindo? Está gostando? Sobre o que é? Saber o que a criança está em contato é fundamental, porque eu já vejo, acompanho famílias onde as crianças assistem coisas sozinhas, ela tem tamanha liberdade que depois ela não dorme de noite porque ela fica muito assustada. Aquele conteúdo que ela viu, ainda que fosse para criança. Ou é um conteúdo que estimula muito o consumo e que vai
contra os valores da família. Lembrando que dos 6 aos 12 é a fase onde se desenvolve, então, a solidariedade versus a competitividade, né? Os valores do social estão extremamente sendo absorvidos por essa criança. Ou seja, a gente tem que estar atento a isso também, né? Consciente, quer dar, com certeza, e é inevitável, mas a que ela tem acesso, entende? E aí eu acho que a nossa responsabilidade, de novo, estarmos atentos a isso. Como é que eu vou programar? Essa criança ela tem acesso a qualquer coisa ou não tem qualquer coisa? Ou se ela tem acesso ao YouTube, então vamos assistir juntos? Talvez também trazer isso, sabe, para o convívio juntos, ainda que a gente tenha pouco tempo, né? Mas qual que é a qualidade que a gente quer dar? Eu acho que isso é um grande ponto, Tati, né? Que valor que a gente quer dar? Ela é um substituto para a minha presença ou ela é uma recreação? Ou ela é um motivo de barganha, entende? Então, esses pesos e medidas, e eu digo isso como mãe, é muito importante a gente estar consciente. E no nosso próprio processo. Falar, às vezes a gente quer teclando, mas sei lá, quem sabe eu vou ler um livro, né? Qual que é o exemplo que eu tô dando? Eu quero ler um livro, eu quero ouvir uma música, eu quero meditar, de novo, são tantas coisas que abarcam esse tema, né? Mas eu acho que por aí trazer essas brechas, que eu também trabalho com isso, traz um pouco de leveza e saber que minha filha está segura consumindo esse produto, digamos assim, usando esse produto, né? Esta tela. E eu vou me relacionar com ela a partir disso. Se ela gosta disso, o que é isso? Que legal, me fala mais, sabe? Eu acho que é importante falar isso. E também isso que tu trouxeste tem vários pontos, assim, né? Tem 10 minutos, eu queria ter 1 hora para comentar. Mas uma coisa que é importante a gente saber é de humanizar esses processos. Se eles é uma coisa que a gente associa, né? Tirando o humano, assim, né? Vamos humanizar, então. O que é? Porque às vezes as crianças nessa faixa etária, elas estão também se relacionando de uma forma tão ativa com isso, que elas não querem estar com a gente, elas querem estar com o celular. Então, bom, vamos então ficar nós dois juntos no celular, né? E a gente vai começando a ir, assim, né, aos poucos, né? Então, trazer isso, a fazer essas escolhas, olhar os conteúdos. E isso que tu trouxeste da natureza, também é um ponto bem importante, porque tem muita gente que fala assim, bom, mas a gente viu TV, né, nossa geração tinha TV, mas tinha TV e a gente ainda brincava na rua. Hoje as crianças perderam, hoje elas estão na TV ou no tablet ou no celular e sem contato com esse brincar com a natureza. Isso é ainda mais danoso, assim, né, porque digamos que aí a gente pode fazer uma limpeza, uma desintoxicação, assim, né? Se a gente está lá, viu TV, mas depois pode brincar, pode entrar em contato com a natureza. E às vezes algumas famílias podem sentir, né? E hoje, em função do isolamento, que é difícil, né? Ter contato, muitas vezes no apartamento, num lugar que inviabiliza o contato com a natureza. A gente lembrar que a natureza, ela, assim, a gente pode abrir a janela, deixar o sol entrar, a gente pode fazer um escalda-pés quentinho, a gente pode, né, ficar num banho mais demorado, acessar o elemento água, a gente pode encontrar o elemento fogo no calor da relação numa massagem, ou numa vivência corporal mais ativa, mais animada, assim, que a gente se esquenta juntos, né? Então, assim, esses elementos, claro que a natureza em si, né, seria o ideal, mas se a gente não consegue, né, dizer, poxa, mas não tem, aí essa a solução é a natureza e eu não tenho, o que eu faço? Como é que eu encontro esses elementos e a qualidade desses elementos também em casa? Com isso, assim, com observar, né, o sol entrando, ir para a janela, olhar para fora, cultivar uma plantinha, manipular, brincar com argila, né, lembrar, assim, da gente também poder encontrar essas saídas que elas não venham de algo muito assim, é isso e eu não consigo, né, porque isso também nos lança, né, numa dificuldade. Então, e te ouvindo, eu pensei também em relação a esses conteúdos, porque inevitavelmente os pais vão ter que dar conta depois do que a criança está vendo. Então, jogos violentos, com certeza, dinâmicas violentas vão surgir, né? Eu lembro de uma mãe que eu acompanhei alguns anos atrás, que ela tinha uma situação de 2 filhos que brigavam muito, estavam sempre brincando de luta, de guerra, assim, e aí a gente foi olhar os brinquedos que eles tinham. E aí eles tinham só os brinquedos, aqueles ferozes, não sei o nome, que lutam, e tem muitas espadas, e eu disse pra ela,
Bom, eu acho, né, que quando eles vierem brincar, eles não vão botar os ferozes para tomar chá, assim, né? Vão brincar de... Não, eles vão botar os ferozes a lutar. Então, quem sabe vamos trazer outros brinquedos, outros elementos que convidem eles a um outro tipo de brincar, né? Sim, Então a gente pode, e esse tema se estende, né? A gente pensar a qualidade das imagens, a temporalidade das imagens. Tem desenhos que os quadros eles têm uma temporalidade diferenciada, sim. mais longa, não tão rápida. Então tudo isso, né? A gente vai podendo, vejam, é um universo assim, né? Que a gente pode ampliar, assim, né? Então, mas a gente tem 6 minutinhos, assim, Quem mas quiser, né, fica à vontade isso. né, de Uhum, compartilhar. E eu acho que me veio agora, por exemplo, nessa fase, ainda mais no início da alfabetização, no caso, porque eu estou vivendo isso, né? Pensar como mais uma alternativa, assim, digamos assim, porque eu acho que muitos desafios que eu vejo também nas outras famílias tá, essa criança brinca sozinha, não brinca, né? Como que, então, uhum, essa função dessa tela, como que a gente incentiva essa autonomia, a gente falou um pouquinho também nas lives, e pensar nos livros, né? Se as telas realmente elas abarcam esse mundo, os livros também, e a gente tem muitos livros uhum, bons. De a gente poder sim. acessar isso, porque aí a gente está falando da imaginação, né? E não Uhum, que uma tela não possa fazer isso, mas é diferente quando a gente lê para uma criança, e aí de novo, né? Tem até propaganda na rádio que diz ler para uma criança e né, uma criança muda o mundo. Quando a gente consegue começar, a criança vai querer aprender, né? Esse prazer pelo aprender, e quando ela está aprendendo em contato com as letras, é muito incrível, porque o mundo se abre e conforme aquilo que tu sim. apresenta, ela pode então ampliar a vida inteira esse prazer desse conhecimento, né? Pode abarcar o mundo e os livros com imagens, sem imagens, enfim, tem uma infinidade de coisas. Então, acho que existem alternativas também às telas, que no começo exigem mais presença e contato, mas é possível fazer isso de uma forma muito fluida. Né? Então, não é uma Uhum, questão de pensar assim em coisas radicais, de cortar, mas ok, no fim de semana, se é o tempo livre da família, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai. E não precisa nem citar, vamos deixar as telas, vamos conviver, né? Vamos jogar a carta. Eu e a Maíra estamos na fase de jogar carta, joga xadrez. A gente fica horas jogando xadrez e um joguinho de cartas, Explode Kittens. Então, assim, lembrar também daquilo da nossa infância, sabe? A gente joga sapata, amarelinha. Eu quero dizer, assim, que conforme a fase que a criança tá, elas nos dão pistas. Né? A gente consegue ver no desenvolvimento delas e também por isso é tão importante a gente saber, né, as fases do momento infantil, que é o que a gente trabalha, porque a gente está vendo toda uma questão de motoridade, de desenvolvimento corporal, então aproveitar isso, lembrar do que a gente viveu e aí a gente revive a nossa infância também e traz o lúdico para casa. Tem tanta coisa boa, né, que a gente pode fazer, aproveitando também esse momento, né, de maior convívio. Então, eu acho que traz um pouco de leveza. Acho que o objetivo dessa live era também trazer a leveza e não o peso, mas trazer a consciência das telas, né? E trazer um sim. pouco dessa leveza e ver que existem outras formas, existem maneiras, brechas, né? Frestas, como a gente fala. Sim, e também de uma forma amorosa e generosa, assim, né? Que não dá para chegar por experiência própria, assim, a gente sabe que não é fácil, e talvez também lembrar se a importância que a gente está dando, e se a gente colocar, principalmente nessa faixa etária, a tela como algo como uma barganha, assim, ou algo que eu posso jogar e conseguir tais coisas em tais momentos, são circuitos de relação que depois são muito difíceis de lidar. Então, estabelecer assim e honrar coisas, tal hora pode, não pode, e começar aí, né, de uma forma com doses homeopáticas, assim, um pouquinho, não dá assim, não sai, bom, agora eu vou revolucionar minha casa, agora não tem telas, não tem como não ter, assim, né, mas aí começar e se alegrar juntos, nutrir, escolher um momento do dia para nutrir e começar pelo avesso, assim, melhorar as relações e não tirar a tela. A tela vai saindo aos poucos de Exatamente. momentos que talvez a gente não tenha esteja conseguindo investir na relação, que é isso a gente também trouxe nas lives anteriores, que é isso, né? Às vezes a gente dá o celular para a criança para a gente poder arrumar a casa, né? Mas então não dá e ver como que ela faz parte dessa arrumação, que aí às vezes a gente sabe que eles dão mais trabalho do que ajudam, mas assim, entende? É uma forma, e como é que as crianças vão se habilitar a conseguir se entreter, se autoativar, se quando cada vez que eu preciso fazer isso, pum, vem algo e tá ali já resolve, né? E a autoativação é algo também que está sendo muito impactado pelas telas na infância, essa capacidade que a gente tem de conferir
né, de gerar imagens internas, conferir coisas para os objetos externos, se autoativar no brincar, que estou ali, não sei o que eu vou fazer, daí eu olho uma coisa, tenho uma ideia, né? Então isso, a autoativação também é um tema bem importante, assim, né? Mas aí eu acho que a gente está nos... Deixa eu ver, falta ainda um minutinho. Mas lembrar que esse tema não se esgota, que a gente tem trabalhado isso com as famílias nos atendimentos e também nos grupos, sintam-se à vontade também, não fiquem assim, às vezes tem mães que eu digo, elas me procuram, ai, tu vai me achar horrível. Eu disse, não vou achar nada, vamos juntas resolver, vamos juntas achar uma solução que tenha, né? Porque isso também, às vezes as famílias se sentem, ai, com vergonha, ou, né, assim, bom, não tem, o bom é a gente tentar ver o que dá para movimentar, assim, né? Então, sintam-se à vontade para nos procurar, para compartilhar. E como a Marília trouxe... Né, Tati? Porque o curso Oi? a gente vai Ah, e tem o curso, isso, pode falar do curso. Começa 17, então são 3 sábados, das 2 às 4h30, dia 17 de outubro começa, as inscrições já estão abertas. Então, para quem que realmente quer aprofundar a partir do que está acontecendo na criança, no seu desenvolvimento, né? Quando era criança, no da criança, e partilhando, então, esses saberes de vocês e os nossos. Então, fiquem bem convidadas e tragam coisas para a nossa 4ª live semana que vem, para a gente poder trazer um pouquinho do que vocês... Deixem escrito aqui para a gente poder ter noção do que está interessando, né? O que mais vocês identificam que seja como desafio que vocês estão vivendo. Para a gente vai ser bem rico, para a gente poder compartilhar aqui, por favor. Sim, nesse curso a gente vai aprofundar esses temas que a gente tem trazido, né, e principalmente investigar essa grande questão que é como colocar em prática esses saberes que a gente cultiva, né, que o desafio é a gente conhecer, interiorizar, assim, né, praticar, interiorizar e praticar, fazer esses circuitos de colocar as coisas em movimento e que elas possam nos ajudar a viver melhor, assim, que é o que, afinal, todos querem, assim, crianças e adultos. Então, eu não sei, Marília, agora são 12h, né? Mas aí como a gente começou a live depois, porque teve o tempo, a tecnologia, a tecnologia nos desafiou, né? Para mostrar assim, essas aí querem falar de tela, aí cai a tela para a live. E eu fiquei toda, o que eu faço? E bom que as pessoas voltaram, então é um tema que eu fico feliz que aí também ninguém fugiu quando a gente começou a falar, não assustamos, assim, todo mundo voltou. E é um tema importante, assim, que a gente segue conversa, né? Porque é importante a gente ter esses espaços de partilha para que a gente possa movimentar essas coisas, né? Que têm sido desafiadoras. Então, eu acho que é isso, assim, não sei se a gente encerra em função do tempo, né? Que são 12h, ou se a gente tem um tempinho, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa. Alguma coisa que queira partilhar. Aqui tem uma coisa, tem um monte de coisa, só que eu não consegui ver antes. Desculpa, Patrícia, pensando numa lógica de redução de danos, é menos pior tela grande da TV do que tela do celular? É menos pior uma narrativa fílmica, tipo do filme Miyazaki, do que desenhos e séries? Sim, isso que a Patrícia comentou, assim, a gente pode trabalhar nessa perspectiva, né, de redução de danos. E com certeza, assim, a tela maior, ela também traz essa experiência que eu comentei de estreitamento, que a gente fica com o celular, então sim, a tela da TV, né, seria, ia dizer melhor ou menos pior, né? Mas assim, e esses filmes, como por exemplo Miyazaki, é um cineasta que tem filmes lindos e riquíssimos, com uma estética muito bonita, muito respeitosa, muito fantástica, né? Então, isso, procurar referenciais que tragam um outro tipo de linguagem, né? Então, os desenhos orientais, assim, eles têm uma temporalidade diferenciada, os quadros mudam num tempo diferente, são mais longos. Então, escolher, por exemplo, para as crianças pequenas, não precisa ter enredo, nem fala, porque daí pensando que elas estão imitando o mundo e tudo, elas começam a ser o personagem. Então, uma coisa que tem que cuidar também, que é bem importante, é a humanização dos animais e das coisas com as crianças pequenas, essas famílias, aí a gente conhece, tem a família dos porquinhos, que muitas pessoas assistem, depois as crianças, elas precisam metabolizar aqueles conteúdos e passam até a fala do personagem, o movimento do personagem, porque elas vão precisar investigar no corpo o que esse personagem faz.
Então é melhor que sejam, por exemplo, desenhos que não podem, assim, mudo, sem som, e a gente vai dizer, não, eles não vão querer. Não é assim, acho que é muito mais porque a gente como adulto pensa, não tem graça vídeo sem som, né? Então eu lembro que quando eu era pequena também tinha um que eu adorava, que eram umas massinhas de modelar que se transformavam nas coisas, assim, eu ficava vidrada, entende? Mas aquilo tem uma narrativa que eu ainda estou me relacionando, né, de uma forma que pode ser que gere essas brechinhas que a gente comenta. Então a qualidade do que a gente está oferecendo, sim, né, nessa perspectiva que a Patrícia trouxe é bem, bem importante a gente considerar. Eu peço desculpa que tem várias perguntas, eu só vi agora, eu não consegui porque tinha travado. Ai, que ótimo! A Giovana diz, minha filha de 10 anos fica em casa com os irmãos de 14 e 20 todo dia, cada um no seu mundo. O celular acaba sendo o contato dela com seus iguais, ficamos angustiados, mas entendendo o contexto. Sem dúvida, né? A grande questão é essa, cada família tem uma dinâmica familiar e tem que encontrar o que é possível. Então não existe, né, o certo e errado quando não há outras opções. A nossa ideia é trazer, eu acho que isso, né, o possível para que cada um que não se culpe, mas esteja consciente. Eu acho que todo o trabalho, né, é da gente conseguir as verdades. A Patrícia pergunta qual seria o horário mais indicado para essa exposição às telas. O ideal para as crianças pequenas é quanto mais próximo do turno da manhã ou do início do dia, para o conteúdo se metamorfosear no brincar e não ficar assim, né, colar na criança. Então, melhor assistir mais cedo do que mais tarde e evitar que isso seja próximo do horário de dormir. Sim. A Shirley fala, às vezes parece que esse acompanhamento funciona bem para algumas idades, e após os 10 anos parece que a ausência de um adulto, eles procuram outros assuntos. Procuraram outros assuntos. Pois é, para mim, acho que provavelmente quando tu falou isso, Shirley, a gente devia estar falando alguma coisa, para mim ficou meio fora de contexto, não sei se Tati, tu captou. Se a Shirley quiser explicar um pouquinho mais, ou tu entendeu, Tati? Não, isso talvez o que ecoa, assim, né, que a gente vai fazer uma adaptação para cada idade e vai precisar adaptar e dialogar com a criança que está diante de nós, né? A gente fala referências etárias, vai trazendo um fio do desenvolvimento, mas a gente sempre vai olhar para a demanda da criança, da nossa criança, aquela que está ali, né? Então, sim, eles, quanto mais maiores, eles mais querem dialogar com essa escolha, não é a gente que vai escolher o que eles vão olhar, mas também é a gente, é com eles, é no modo cooperação. Os pequenos, eles não têm autonomia para achar ainda, os de 10 também não têm, mas eles têm um pouco mais, né? Então eles precisam com a gente, é esse, né? Então, dialogar e fazer essas escolhas junto, assim, pré-escolher e aí depois dentro daquilo, ou deixar a criança escolher e perguntar, tá, mas e conversar com ela os elementos, quando eles são maiores a gente pode trazer esse diálogo mais amplo e conversar sobre, né, por que não é legal, olha isso, o que é, o que tu acha, o que eu acho, e aí construindo, né. E quando a gente está construindo e conversando, eles estão fora das telas, e a gente está conversando sobre o que vê, enquanto não está vendo, daí já... Sim, porque cada tempo também tem seu desenvolvimento e seu tempo, né? Então isso é importante, né? Cada criança tem a sua especificidade, não adianta de falar de 6 a 12, é um período tão grande que se desenvolve tantas coisas e cada criança tem a sua subjetividade. Então é importante sempre unir esse conhecimento a essa realidade de cada família, né? A Lua fala... E também, deixa eu só comentar uma coisinha, Marília, que a gente vai seguir respondendo, porque também essa live fica gravada, então sintam-se à vontade, como a gente passou do limite previsto, que era meio-dia, muitas pessoas precisam sair, se dedicar para o almoço. De qualquer forma, a gente vai olhar as perguntas, como a gente teve essa questão tecnológica que travou e a gente não viu simultaneamente, para essas respostas estarem aqui, mas sintam-se à vontade, assim, quem precisar sair para o almoço, né? Daí a gente vai respondendo para isso ficar registrado, né? Sim, isso é importante. E a Lua fala, bloquinhos de montar estão ajudando muito aqui, todos brincam, 4, 6 e 9 anos. Isso é maravilhoso, né? Quando tem mais filhos, trazem então diferentes, né, elementos que possam estar em contato e que todos estão brincando e crescendo e desenvolvendo, né? Bem legal essa colocação da Lua. E os blocos de montar é uma tecnologia também, é uma dinâmica, como eu brinquei, né, que antes também nos davam coisa pra gente se distrair, não é isso, tá tudo bem fazer isso, né, a gente precisa de elementos para que as crianças consigam se engatar, num brincar, num fazer, então essas alternativas, né, como esses blocos que são criativos, que a criança se investe, que ela se autoativa, como eu comentei, né,
E a diferença é que eles não se sustentam por muito tempo e a gente tem que fazer ajustes. E aí, às vezes, vai ter alguma coisa, alguma confusão, a gente dá uma palavra, a gente fala, ou o mais velho entre eles. Então, isso é uma dinâmica, assim, né? Que é super interessante. Que bom que a gente possa oferecer essa possibilidade para eles também, né? Sim, aqui a Giovana fala que presente essa live, obrigada, gurias, imagina. E a Shirley complementou aquilo que ela tinha falado antes. Isso, vou conversando e olhando junto, exatamente, né? Olhar para a criança, né? Cada criança, a Montessori fala isso, né? Seguir a sua criança, então é ver o desenvolvimento dela, o que, que ela está pedindo, quais são as referências dela, porque varia muito. Os próprios filhos, né? Cada filho é um. Imaginar, então, em cada idade, pede coisas diferentes, né? E tá, assim, a gente conseguiu responder todas a tempo. Que bom, que bom. A Giovana Sim. falou de filmes seriam muito bem-vindas. Ah, sim, vamos colocar, a gente pode colocar nos nossos stories dicas. Eu tenho feito também uma compilação de livros e dicas de referenciais, assim, para a gente ter acessível esses recursos, porque são recursos também, a tecnologia também, né? A gente tem que lembrar disso, que não é só o tablet, mas o celular, mas às vezes a gente fica também sem referência, assim, né? Sim. Então, é bem lembrado. Isso, a gente pode também botar nos comentários, talvez também, né, Isso, compartilhar questões nos comentários isso. das lives, ficarem bem à vontade e tragam questões. Quem entrou agora também, se quiser trazer referências para a próxima quarta live, vai ser, né, semana que vem, é um assunto que está em aberto, ou seja, fiquem à vontade, a gente está finalizando já essa live para quem entrou agora, porque começou e foi interrompida e agora voltou. Provavelmente falta muito pouco para terminar. Aí agora eu não sei, me perdi. Eu sei que são 20h10. Que a gente, a live era das 11 às 10. Assim. E Sim. isso é uma boa ideia, Giovana, de pensar nesses filmes, assim, de a gente fazer uma compilação de sugestões. Vamos colocar essas referências também que a Patrícia trouxe, do Miyazaki, esse cineasta que tem Sim. filmes lindíssimos, né? E outras referências também para a gente compartilhar, né? O que a gente tem conseguido oferecer com um pouco mais de qualidade para as crianças, né? É E tem também importante. o próprio contato com a música, na verdade, né? Eu tava lembrando, por exemplo, da minha época que eu adorava, era o Fantasia da Disney, lembra? Que é um filme só de música clássica, que se passa, né, com o Mickey, e ele é só, enfim, eu sou até hoje apaixonada pelo Fantasia, eu olho e sou emocionada. E não tem fala nenhuma, né? São só o Mickey e vários animais, e tem o hipopótamo bailarino, enfim, me veio agora na coisa mais querida, né? A Shiri falou, lindas vocês, gratidão. Obrigada a vocês por estarem aí, conversarem com a gente. Muito legal esse exercício, assim, né? Essa prática de diálogo. Muito, Sim, muito é uma bom. alegria, assim, a gente perceber que esse tema, né, ecoa e que a gente, né, essas famílias estão dispostas a olhar, a movimentar, e esse é o caminho, né? Não tem uma resposta ou algo assim, uma solução, mas tem alternativas e vias que a gente precisa pensar. E isso é tão amplo, porque isso tem essa coisa que é da nossa casa, que a gente está olhando para esse ambiente familiar, que é como os pais lidarem, mas isso vai se amplificando, que é assim, pensar políticas públicas, regulamentação, leis para que possam nos ajudar e proteger, porque é fácil também falar assim, ajude seu filho a não querer telas. Assim, as telas estão lá, vão de todos os lados e todos os mecanismos possíveis para a gente ficar colado na tela, e aí, olha, você não está conseguindo evitar as telas. Aí vem aquela coisa assim, como se vem uma culpa e algo, aí eu não estou conseguindo, né? Isso também é uma armadilha dos nossos tempos, assim, a gente pessoalizar e ter que ser, não, eu não consigo. Né? Então, isso é uma dinâmica, né? Uma coisa muito ampla, é um tema bem amplo e que precisa ser discutido e abordado em várias instâncias, né? Então, eu já fico pensando, assim, né, de como isso precisa se movimentar em várias camadas. E a gente está falando aqui, nós ali em casa, direto com as crianças, já com o celular na mão. Né? Porque é isso, a gente não, assim, é difícil escolher programas, as crianças gostam mais, é que nem quando as mães de crianças pequenas comentam assim, por que eles não aprendem e não imitam do amigo as coisas boas? Eles assim, imitam o mau comportamento ou os palavrões, assim, né? Por que não imita que é bem educado? Então é isso também, é desafiador, porque as crianças não vão querer, talvez, essa coisa assim mais lenta, mas assim, né? Porque é uma cultura, é uma coisa que é assim, a gente precisa
cultivar isso, né? Por isso também a escolha do nosso projeto, que é cultivando saberes e a gente poder ter essa autonomia, esse empoderamento, né? Vocês terem isso como pais, a partir do conhecimento, né? Do acesso ao conhecimento que vem, né? Esse conhecimento do desenvolvimento infantil, dos processos envolvidos nas dinâmicas familiares, esse olhar para si, e aí disso a gente começar a colocar em prática, interiorizando e transformando nossas relações, né? Porque não tem muito outro caminho, assim, a coisa cultiva no tempo, né? Assim, É um processo. então, A é um Chalene, processo, né? adorei, grata, lindas por tanto amor e generosidade na fala de vocês. Que bom que faz sentido, porque eu acho que, né, eu falei pra Charlene, né, o nosso foco é 6 a 12, mas a gente tá falando do uso de telas em geral, né? A gente pensar sempre no desenvolvimento infantil, pensar nesse processo. Então ela, né, com um bebezinho menor de 1 ano, tá aqui, fico muito contente que tenha vindo, Charlene. Porque eu acho que ecoa isso, né? Então, o que que eu quero? Como é que eu vou construir? Qual que é essa consciência que eu tenho? Como é que eu estou lidando com isso? Para sempre fazer esse diálogo de esse olhar para mim e para a criança, para mim e para a criança, né? Lembrando que tem a nossa criança interna também, né? Que está dentro da gente, que Sim. está ecoando e que os nossos filhos vão crescendo e vão, então, trazendo nossos gatilhos, nossas feridas infantis são ativadas, digamos assim, né? Então, estar consciente disso, do que se desenvolve, né, em cada fase do desenvolvimento, permite com que a gente seja muito mais consciente e atento a esses processos. Então, é uma grande ferramenta e, de fato, traz leveza. Né? Traz leveza, traz consciência e faz com que a gente possa ter crianças mais saudáveis, que é o que a base, acho, do nosso trabalho é essa, né? Um mundo melhor e o futuro são eles, né? Sim, eu já estou ouvindo, o almoço está pronto. O relógio, meio-dia e 15, né? Acho Então a que ideia é vai a gente ser uma live. fazer esses. Então, te agradecer também, né, Marília, por essa parceria, por eu poder também acessar esses saberes e conhecimentos através da tua experiência, da tua partilha, que é tão bonita, né? E a gente vai crescendo juntos, né? Isso é bem, bem bonito, assim, fico bem feliz, contente de ter dado tudo certo, afinal, depois do sustinho da live sumir, cair, e começou aqui. Em Viamão tá chovendo, tá um temporal, e aí começou as trovoadas e parou, e eu, ai, vou ficar sem internet, né, assim. Então, que bom que no fim deu tudo certo. A gente segue conversa, né? Visitem também os nossos perfis, a gente tem compartilhado conteúdos, né? A nossa aspiração é oferecer, então, esse espaço para os pais e esse acolhimento dessas questões e outras, assim, que possam surgir, né? Fico bem, bem feliz. Obrigada a ti. Seguimos a nossa parceria. Só lendo o último comentário da Cris, então, da Ecologicais. Graças, Gurias. Tema que nos desafia dia a dia. Que bom ter experiências com vocês. Obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Tati, por esse cultivo de saberes diário, porque as nossas trocas têm sido praticamente diárias. Fico muito contente. E a gente espera vocês, então, na próxima quarta. Quem quiser, né, no inbox, no privado, no WhatsApp, qualquer coisa, tragam, então, ideias para o nosso próximo tema, da nossa próxima live. Senão, a gente vai criar alguma coisa, né, que já está rascunhada. Sim, com certeza. Gratidão a todas as... e as queridas que eu comentei que foi dando um quentinho no coração ver cada uma chegar, assim, né? Então a gente vai se encontrando, a tecnologia está permitindo a gente se ver nesses espaços, assim, né? Nos vemos, então. Beijo grande a todo Beijinho. mundo. Obrigada por estarem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí agora tem o desafio da tecnologia. O que eu faço? Encerro. Já que o Insta não desligou, então tu tem que desligar agora. Pode deixar. Vou lidar aqui com ela, nosso favor. Beijo. Tchau, querida.